Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Perseverança, a conquista para a vitória. E hoje nós estamos no Café com Fé número 249, do dia 19 de abril de 2022. No programa Portas Abertas número 271. Lembrando que dia 2 de maio nós faremos 2 anos de programa. Aqui teve perseverança? Teve. E o que eu quero falar hoje para você é a importância dessa palavra, perseverança. Perseverança. E o nosso versículo base aqui será Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. E eu quero falar do versículo 12, começar com o versículo 12. Mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Amados, o que é importante esse versículo para nós? A perseverança é uma das mais belas e maravilhosas virtudes encontradas na vida cristã, na nossa vida, porque nós temos uma vida cristã. Eu acredito que a perseverança é uma das características que compõem a base, a estrutura, o alicerce. Para quê? Para garantirmos o sucesso, alcançando todas as vitórias almejadas na vida cristã. Sem perseverança, amados, eu acredito que nós temos derrotas. E o motivo de muitas derrotas na vida de muitos cristãos é devido à abstinência, à falta desta admirável virtude que é a perseverança. Quanto você tem perseverado, amados? Você sabe a definição de perseverança? Eu vou ler para você só um pouquinho. Conservar-se firme e constante. Persistir, prosseguir, continuar a ser ou ficar. Manter-se, permanecer, conservar-se, persistir, conservar a sua força ou ação. Continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou demonstrar perseverança, firmeza, permanecer, sem mudar ou sem variar de intento. É difícil ser perseverante? Pode ter certeza disso. Porque nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Quem persevera vai em frente. Quem persevera permanece. Quem persevera continua. Por que nós temos que perseverar? Sabe, queridos, Jesus, Ele trouxe para a gente um evangelho simples. Tem muitos homens letrados que rebuscam a palavra, que mudam às vezes algumas letras, algumas palavras, quando na realidade deveria se manter apenas naquilo que Jesus ensinou.
E Ele nos mostrou a importância de perseverar para alcançar a salvação. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus, capítulo 24, versículos 13. Amados, sem a perseverança, nós não podemos alcançar a salvação. Afinal, ela é um ato feito pelo amor de Deus por meio de Jesus Cristo. Não tem como ser diferente, queridos. Não tem como ser diferente. Não tem. A Bíblia nos mostra muitos homens e mulheres que perseveraram e obtiveram a conquista da sua vitória, a realização dos seus sonhos. E você conhece muito deles. Miriam, você já falou de tantos, mas eu vou falar deles de novo, porque para perseverar, nós temos que entender a perseverança. A perseverança é até ouvir a palavra de Deus 2, 3, 4, 5, 6 vezes, quantas vezes forem necessários para nos ensinar. Vamos lá, vamos falar de Noé, que perseverou, mesmo sendo criticado, humilhado, desprezado. Contudo, ele lutou na construção da arca e salvou-se juntamente com a sua descendência. Você quer maior perseverança que isso? E o que falar da perseverança de Josué? Hein? Josué perseverou em seguir ao Senhor. Josué 24, 15. O nome Josué no hebraico quer dizer Jeová é salvação, e no grego significa Jesus. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim. Era um servo fiel e companheiro de Moisés. Ele foi designado por Deus como sucessor de Moisés. E através da perseverança, ele estimulou o povo a destruir Jericó e também sorteou Canaã às tribos. Olha só o que Deus fez com Josué, que perseverou. Amados, é lindo. Lê lá Josué inteiro, que você vai entender o que eu estou falando. Eu falo que ter familiaridade com a Bíblia, com a palavra de Deus, quer dizer o seguinte. O que quer dizer? Quer dizer, amados, que nós estamos procurando uma intimidade com Deus. Nós estamos trazendo para nós cultura cristã, e isso é bom. Vamos falar de mais uma perseverada, né? Uma que perseverou. Ruth, ela foi uma mulher que perseverou diante de Boaz, mantendo-se intacta em sua reputação até ser redimida e tomada por esposa. Ruth, capítulo 4, versículo 13. Olha só, e por galardão da sua nobre perseverança, o seu nome foi inserido na genealogia. Sabe de quem? Jesus Cristo. Está lá, Mateus capítulo 1, versículo 5. E no Novo Testamento, Jesus, o mestre da perseverança, nos ensina que nós devemos dar frutos com perseverança. Lucas capítulo 8, versículos 15. Jesus diz assim, e eu quero ler para vocês: mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, a retêm e dão fruto com perseverança. Gente, o próprio Jesus nos manda perseverar. Quando nós retemos a palavra, nós damos fruto com perseverança. Eu tenho dito aqui que Deus olha o seu coração. Deus não olha o muito falar. Deus não olha as ações suas. Deus vai olhar o seu coração. Deus vai olhar aquilo que você tem na boca para falar com Ele. E o que falar então do apóstolo Paulo, que constantemente levava uma só mensagem em seu coração? Em Atos capítulo 13, versículos 43, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Permanecer, perseverar. Porém, amados, entre todos os homens da Bíblia que vemos como exemplo de perseverança,
nós tomamos o exemplo de Cristo, de Jesus Cristo, que logo no começo do seu ministério ele foi tentado por Satanás a não prosseguir, mas ele venceu esse obstáculo. Está em Mateus capítulo 4, versículos 10 e 11. Não se preocupe se você não conseguiu anotar, você vai receber pelas mídias sociais a gravação. Vai receber pelo WhatsApp. E continuando, Jesus, após ter vencido essa difícil provação que era dos seus conflitos pessoais, os demais, ele conseguiu superar sendo vencedor nas provações seguintes, porque ele perseverou. Sejamos, portanto, perseverantes em todo o trabalho que fizermos para Deus, em toda a nossa vida. E segundo a Crônicas, capítulo 15, versículo 7, está escrito assim: vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Sabe, queridos, eu quero falar para você, não deixa de perseverar, não deixa. Nós tivemos alguns homens na palavra de Deus que desistiram de perseverar, deixando-se levar pelo pecado e a perda da comunhão de Deus. Judas, está lá em Mateus 27, versículos 4 e 5. Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, versículos 1 e 9. Você acha que Deus estava interessado no dinheiro de Ananias e Safira? Deus estava interessado no coração deles. Ninguém pediu nada para eles dividirem. Eles que chegaram falando. Himeneu e Alexandre, está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 19 e 20. Queridos, nós não podemos deixar de perseverar, não, porque a perseverança nos conduz à salvação. Mateus capítulo 24, versículos 13. Nos torna santos. Você sabia que a perseverança nos torna santos? Está lá em Colossenses capítulo 1, versículos 22. E nos torna seguros. Amados, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. E para você aí que ainda está achando que a perseverança não é grande coisa, eu vou te falar as maravilhas da perseverança. A perseverança, amados, trabalha na natureza, trabalha no temperamento, no comportamento do cristão, tornando resistente para vencer os obstáculos. Você pode ler isso em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Logo, o cristão passa a ter a mente de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 16, está escrito que a perseverança ajuda o cristão a vencer as provações e tribulações da vida espiritual. Nós vamos ver isso em Romanos capítulo 12, versículo 12. Eu gosto muito de Romanos, sabe? Gosto mesmo. Tudo ali, às vezes que eu tenho dúvida, eu vou ali em Romanos e sempre tem uma palavra para mim. A perseverança, gente, é sinal de vitória, por isso que eu coloquei o título. Perseverança, a conquista da vitória. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. A perseverança produz vitória, amados. Vitória. Vitória. O cristão perseverante não pode se separar de Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Eu amo tudo que tem na Bíblia. Eu amo mesmo. Eu amo trazer todas as revelações que Deus faz no meu coração para vocês. E para você ainda que não acredita ainda na perseverança, o que ela pode trazer, eu vou ter que falar para você a necessidade da perseverança, amados. Nós devemos perseverar porque a Bíblia nos diz em Mateus 24, 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu tive que repetir isso de novo para você. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse isso para você, amado.
A palavra de Deus também nos adverte em relação à apostasia, que significa desviar-se da fé, desistir. Nós não podemos parar, nós não podemos desistir. E sim, nós devemos seguir olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Para que alvo você olha? Vai lá, lê 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 3. Também Mateus capítulo 24, versículos 4 a 5. Mas nós temos um inimigo maldito. É Satanás, ele anda enganando, seduzindo o mundo. Por isso eu quero te prevenir, não se deixe levar pelas banalidades dessa vida não, pelas camuflagens do diabo. Satanás, ele vai querer sempre enfeitar uma coisa que não é para você. Pois esse mundo, amado, está rodeado de falsas aparências. Quantas pessoas você olha assim, você fala assim, ai, que bonitinho, né? Ai, nossa, parece tão bonzinho. Vai conviver com essa pessoa 2 dias. Vai viver com essa pessoa. Vai ouvir o que essa pessoa fala. Vai ouvir as murmurações. Você pensa que é fácil viver perto de alguém que murmura o dia inteiro? Você pensa que é fácil viver perto de alguém que pragueja o mundo o dia inteiro? Isso traz tristeza na alma. Você acha que é fácil viver perto de alguém que engana? Alguém que rouba? Amados, seja um vencedor e tenha discernimento do Espírito de Deus para identificar. Para identificar o quê? As ciladas do inimigo. Vai lá ler Apocalipse capítulo 12, versículos 9. E 1 João 2, versículos 16 e 17. Queridos, não se deixe enganar, não. Não se deixe levar pelas aparências humanas. Satanás está aí, se camuflando nas pessoas. Se camuflando nas pessoas. E vou dizer mais, tem pessoas se camuflando em Satanás, hein? Tem pessoas fazendo ruindade do próprio coração. São aquelas pessoas que não serão salvas mesmo. Porque são ruins, tem ruindade dentro de si. E depois que fez a ruindade, ai, eu não sei o que aconteceu, aí Satanás me pegou. Pegou porcaria nenhuma. Pegou porcaria nenhuma, são pessoas que são más. Tem o discernimento no Espírito Santo de saber se a pessoa está no Espírito ou se está fazendo com a carne. E voltando para a perseverança, amados, a arte da perseverança, essa você não vai gostar não. E eu vou falar, a arte da perseverança está na renúncia, na busca constante da consagração e comunhão com o Senhor nosso Deus. Ai! Miriam, como renunciar? Renunciando, amados. Como renunciar ao pecado? Renunciando, pedindo forças para Ele. Enquanto você fizer com as suas forças, você não vai conseguir. Ele tira o gosto do pecado do seu coração. Vai passando os dias, os meses, você vai vendo que aquilo não é condizente com aquilo que você queria. Você vai vendo que você está voltando. Você está voltando ao Senhor, sendo conduzido pelas mãos dEle. Você vai ver que Ele deixou aquelas 99 para buscar você. E você daí começa a renunciar aquilo que está incomodando, aquilo que às vezes você não tem coragem de chegar ao Senhor e falar, Deus me perdoa. Mas vai chegar o dia que você vai pedir perdão e vai renunciar a este pecado maldito, a este pecado que Satanás trouxe para você. Pode ter certeza. Sabe, amados, daí você vai ter o seu momento de consagração com Deus. E nesse momento, ninguém pode tirar de você. É o momento que você entra em comunhão com o nosso Senhor. Sabe, queridos, para tudo isso é preciso abrir mão de muitos desejos pessoais. É preciso sacrificar as suas intenções naturais. Para quê? Para seguir no perfeito caminho da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio, o evangelho dele é simples. Ele nos ensinou. Ele nos ensinou. Nós é que complicamos. Nós é que complicamos. E para tudo isso que eu estou falando,
você precisa dos ouvidos da fé. E o que é a fé? A fé é a certeza e a convicção daquilo que não se vê. Só que para você exercer fé, você tem que exercer no natural. Você tem que crer. E crer é no natural, para poder o sobrenatural de Deus vir sobre a tua vida. Até para renunciar ao pecado, nós precisamos ter fé de que Deus é que está nos conduzindo. Ele é que vai acabar com tudo na sua vida a hora que Ele quiser. Por isso nós temos que perseverar. E eu vou falar para você novamente das perseveranças. Porque até perseverança tem pilares, você sabia? Em Atos capítulo 2, versículo 42, está escrito assim: e perseveraram. Está escrito assim, Atos capítulo 2, versículos 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe, queridos, tudo que eu falei para você agora, até agora, eu quero que você entenda que não é fácil perseverar, não. Quando eu venho aqui falar, dá uma impressão de que é fácil, né? Dá uma impressão porque eu tô aqui falando. Você às vezes não tá nem sentindo, ou se tá sentindo, você tá às vezes, muitas das vezes, tirando até um sarro da minha cara. Dando risada mesmo. Falando, essa babaca aí tá falando o quê? É fácil para ela, né? Ela tá na palavra de Deus. Amados, deixa eu te contar uma coisa. Não é porque nós oramos, não é porque nós trazemos a palavra, não é porque nós nos santificamos em alguns momentos para Deus, que nós não temos dificuldade em perseverar. O ser humano tem muita dificuldade em perseverar. Por isso que eu estou aqui exortando você a aprender a ser perseverante. E isso só se aprende na prática de aprender a vencer obstáculos. E como a gente vence obstáculos, amados? A gente vence obstáculos orando, falando com Deus, perseverando na palavra, ouvindo a palavra, deixando ela penetrar em nós. Sabe como eu comparo a perseverança? Eu comparo ela como uma pedra. Olha só, pela durabilidade e porque muitas vezes uma pedra é um obstáculo que desafia a perseverança. Pensa nela como uma pedra. Ela é um obstáculo que desafia a perseverança, mas ela tem durabilidade. A perseverança é o quê? É o seu entendimento. A perseverança é você estar, é você ser, é você querer a palavra de Deus dentro de você. Agora eu vou falar um assunto, como eu estou falando com irmãos, como eu estou falando com crentes, com cristãos, eu tenho que perguntar para você: você tem perseverado na igreja? Você tem perseverado na palavra de Deus? Eu quero comparar a igreja a um tripé, onde consegue se sustentar sobre uma pedra em ambientes hostis. Sabe por quê, amados? Porque eu preciso falar para você da perseverança na doutrina. Eu tenho que falar. Não adianta. Hoje não está sendo um estudo eloquente, eu não estou gritando, eu não estou falando, eu não estou brigando com você, eu não estou fazendo você sentir aquele friozinho ou aquele calor dentro do seu corpo. Mas eu quero que essa palavra caia em terreno fértil, porque você precisa da perseverança na doutrina. Efésios capítulo 4, versículo 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Amados, quantos de nós já passamos por igrejas que não estavam doutrinadas? Não estavam doutrinadas na palavra de Deus.
E em Efésios capítulo 4, versículo 14, ele está nos exortando para que a gente não seja mais meninos, que a gente não vai ser levado de um lado para o outro, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem aos erros. Tantos pastores têm induzido ao erro o povo de Deus. Agora, uma igreja bem doutrinada na palavra de Deus e em seus próprios costumes, ela é firme e ela suporta as pedras da vida. Sabe, queridos, doutrinar a igreja é um trabalho difícil, é um trabalho árduo, que muitos não suportam, mas precisa ser feito. Igrejas bem doutrinadas têm menos divisões e tensões entre as pessoas. Hoje em dia, nós vimos líderes, liderança, acompanhando os seus discípulos no pensar, no agir, onde deveria estar doutrinando a igreja, onde deveria estar exortando a aceitar a doutrina. Sabe, amados, eu tenho que te dizer que, infelizmente, muitos de nós estão se perdendo. Estão se perdendo por falta de uma doutrina firme dentro da igreja. Por isso, amados, perseverem na doutrina, no evangelho que Jesus deixou. E também nós temos que ter perseverança na comunhão. Filipenses capítulo 2, versículos 2 nos diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Queridos, uma igreja é perseverante quando há unidade entre o povo e um sustenta o outro nas dificuldades. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Quando há um ambiente de amizade e simpatia, as pessoas se sentem bem. Não é para se sentir como um clube, tem que se sentir como irmãos. Quando o texto de Atos capítulo 2, versículos 42 fala do partir do pão, refere-se à Santa Ceia como símbolo da comunhão. Segundo 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Amados, se é a comunhão, se é o cálice de bênção do sangue de Cristo e o pão, o corpo de Cristo, nós precisamos perseverar na comunhão. Na comunhão. É o nosso símbolo, comunhão. Quantos de nós entra na igreja e sai da igreja sem saber se o seu irmãozinho ali do lado tem o pão dentro de casa, está feliz, se não está precisando de uma palavra de ajuda, se não está precisando de um abraço, se não está precisando de um beijo, ósculo santo, beijo santo. Quantos hoje frequentam a igreja e têm medo de pedir oração para não ser julgado porque não tem comunhão dentro da igreja? Quantos têm vergonha? Quantos têm vergonha de dizer verdadeiramente o que precisa? E eu não estou falando financeiro, não, eu estou falando espiritual. Porque sabe que vai ter dissensão, sabe que vai chegar no pastor, sabe que vai falar, sabe que vai ser fofoca. Satanás entra na igreja, samba, acaba com a sua vida, porque você não cumpre o papel do segundo mandamento do Senhor Jesus: amai o seu próximo como a ti mesmo. Era a eloquência que você queria, o Espírito Santo está te dando. Temos que perseverar na comunhão. Não é perseverar só na oração, mas perseverar na comunhão.
E agora eu vou falar da perseverança na oração, sim. Romanos capítulo 12, versículos 12, que eu já li e já falei para vocês. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Queridos, a experiência da igreja nas orações proporciona milagres e bênçãos que sustentam a fé com alegria. Não é aquela fé pesada, não é aquela fé disciplinada de que você tem que ter fé, porque senão Deus não te olha. É claro, é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só que Ele não vai pesar a mão em você. Ele não vai pesar a mão em você. Para perseverar, amados, é preciso orar. Orar, orar. E a igreja tem que ser exaltada. Porque a igreja, quando ora, ela consegue superar as barreiras pelo poder da fé. Amados, perseverar na oração para ter o poder da fé. O que é o poder da fé? Eu já trouxe isso para vocês. O poder da fé é quando a sua fé no natural age no sobrenatural para poder vir o poder de Deus. Então nós devemos perseverar na igreja? Devemos, amados, devemos, porque lá nós temos comunhão. Lá nós temos os irmãos todos orando em unidade. Muitos cristãos não conseguem perseverar em suas igrejas diante assim do trânsito religioso, né? Diante de tantas pregações inúteis, e preferem trocar de igreja, mudar de vida, a mudar a sua vida. Quantas pessoas eu vejo que jantam e almoçam pastores, almoçam a mulher do pastor, almoçam a família do pastor, jantam a família do pastor, tomam café da manhã. O que eu quero dizer com isso? Entram na igreja já olhando o homem, não a Deus. Entram na igreja olhando a mulher do pastor, que às vezes é arrogante. Quantas vezes você não sabe o que aquela mulher está sofrendo? Você pensa que ser mulher de pastor é fácil? Você aí que tem inveja de mulher de pastor, ser mulher de pastor não é fácil, não. Primeiro ela é invejada, já começa daí. Satanás usa e abusa na vida dela. Ela tem que orar dia e noite para perseverar a família dela. O marido vive mais na igreja do que com ela. Muitas das vezes são frustradas sexualmente. Porque às vezes tem aqueles maridos que pensam porque estão no púlpito, não podem satisfazer mais as suas mulheres. Você queria pimenta? Deus está te dando. Temos que orar, perseverar. Então, amados, vamos mudar a nossa vida. Vamos olhar os nossos dirigentes, os nossos pastores com carinho. Vamos olhar para a mulher de um pastor com carinho. Vamos olhar uma missionária com carinho. Vamos olhar uma liderança com carinho. Vamos desejar estar no lugar deles, não. Cada um de nós está no lugar onde Deus colocou. Cada um de nós está no lugar onde Deus colocou. Se Ele não quiser você num banco, quiser você num púlpito, pode deixar que é Ele que vai tirar, é Ele que vai te buscar. Eu lutei mais de 30 anos para não estar aqui. Ele me pescou. Você vai usar a tua profissão de jornalista para levar a minha palavra. E eu estou aqui, cumprindo a vontade do meu Deus. Amados, nós precisamos aprender a ser perseverantes nas lutas e nas alegrias, para poder servir a Deus de um modo agradável. Seja um cristão perseverante, queridos. Seja um cristão perseverante. Lembre-se que as portas para o reino de Deus, elas são diversas. Cada um mostra para você um tipo de entrada.
Mas só existe uma entrada e ela é estreita, é Jesus Cristo. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não, amados. Pecado é pecado. Deus te ama, mas Ele não ama o pecado. Eu tenho que trazer isso para você. Persevere. E o cristão que não persevera está cometendo pecado. Muita gente pensa que pecado é apenas pecado de adultério, pecado de roubar, pecado de matar. Mas quando você não obedece a Deus, quando você não tem uma vida digna com o Senhor, quando você não tem um coração puro para Deus, você está no mesmo patamar de pecado. No mesmo patamar de pecado. Eu não seria eu se eu não estivesse aqui falando isso para você. Porque Deus manda e eu trago. Amados, tira a trave do teu olho quando você for falar do teu irmão. Veja primeiro você. Talvez o pecado que você olhe na vida do seu irmão não é o mesmo pecado que você tem, mas todos estão no mesmo patamar, porque desobediência a Deus é pecado. Desobediência a Deus é pecado. E eu quero que você aprenda a perseverar, ouvindo a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículos 17, eu vou terminar com esse versículo, que eu sempre termino aqui e que cabe perfeitamente na perseverança. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amados, nós só temos uma maneira de ter fé, é ouvir. E ouvir a palavra de Deus, nos alimentarmos, termos verdadeiramente comunhão com Ele. E eu termino o Café com Fé com esse versículo que traduz a importância de ouvir e se alimentar da palavra de Deus. E eu quero dizer para você, amados, que esse estudo serve também ao meu coração, serve também à minha vida. Eu sou tão humana quanto você, eu sou tão pecadora quanto você. E não diz que você não tem pecado, não. Porque o homem, quando diz que não tem pecado, ele já está pecando. Amados. Mas eu digo que eu estarei aqui, orando pela sua vida, para que Deus, que começou a boa obra, a aperfeiçoe em nós. Hoje eu não termino em você, hoje eu termino em nós, porque eu também preciso ser aperfeiçoada, tanto quanto você. E esta, amados, esta foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.